não é o que vocês chamam de cristãos de aprovados, que são cristãos efetivos. Aquela mulher dá a sua voz, aprovando, apreciando, mostrando seu entusiasmo pelo trabalho de Jesus. Mas a isso, o Senhor Jesus apresenta um novo fato. Por mais bacana o que ela disse, veja, o que ela disse foi claro, ela estava dizendo em resposta à situação, né? Versículo 27, no início dele, diz assim: quando Jesus dizia essas coisas, o dito dessa mulher está relacionado a todo aquele debate, discussão que estava acontecendo ali, aquela tensão. E quando ela profere essa bênção, versículo 28, ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Veja, o Senhor começou a sua palavra aqui nessa ocasião com uma espécie de uma conjunção adversativa. Antes. Como conjunção adversativa, poderia significar que ele estivesse dizendo: você está proferindo essa bênção para minha mãe, mas está errado. Não, ele não diz isso. A maneira como ele emprega a adversativa aqui, antes, ele está dizendo o seguinte: bacana que você reconhece isso, mas, entretanto, tem alguma coisa que é mais importante do que isso. Bacana que nós possamos cantar como nós cantamos aqui hoje, proferimos o nosso bem dizer a Deus. Entretanto, mas é mais do que isso. A vida cristã não é cantar. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: antes, acima da sua expressão de louvor, antes, acima do reconhecimento que você pode ter de quem eu sou, antes, prioritariamente a isso, entenda uma coisa: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Na opinião daquela mulher, Maria era a mãe feliz. Ela deu à luz e ela amamentou aquela criança. Jesus está dizendo: antes a felicidade dela era excepcional, mas acima disso, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O que ele está dizendo? É que o mais importante, o que define um cristão, é que ele sabe o que Deus fala, ele conhece o que Deus fala e ele obedece. Não é o discurso, não é a oratória, não é a emoção, não é uma maneira efusiva que se possa expressar seu louvor. Ouve a palavra e obedece. Não é só falar, não é passar por algum tipo de mudança de vida. Ouve a palavra de Deus e obedece. E meus irmãos, essa é a verdade que está presente em toda a Escritura. Porque vocês me chamam Senhor, 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 e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa.
A experiência, por mais fantástica que seja, que não é acompanhada de conhecer o que Deus fala e a postura de obediência, que caracterizam o que é um cristão verdadeiro, é diferente de alguém que só ouve, se emociona, concorda com algumas coisas, aprova, mas não obedece. Mais adiante, Lucas registra no capítulo 11, mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Ou Tiago, quando vai dizer em Tiago capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Um cristão genuíno se caracteriza por dar ouvidos ao que Deus fala e mudar sua conduta, porque Ele fala. Você pode fazer a opção de não, é melhor não conhecer o que Ele fala. Isso é uma postura típica de um não cristão. Eu não quero ouvir o que Ele fala, não estou interessado. Não foi uma vez ou duas vezes que a determinação que Deus estabelecia na sua palavra era desconfortável para mim. Não é o que eu gostaria, o que eu preferia de fazer, mas as Escrituras deixam isso muito claro. Você tem que fazer isso, você tem que admoestar a pessoa, você tem que advertir a pessoa. Se a pessoa quer quebrar a cara, deixa ela quebrar a cara. Deus diz, não, vai lá e adverte. Vai lá e admoesta, vai lá e exorta. Fala, Senhor, deixa ele lá. Se não. O que define o que eu tenho que fazer, o que define o que você tem que fazer, não é o que você aprova. Não é o que você gosta. Não é o que você prefere. Quando nós somos salvos para sermos servos. Qualquer tipo de evangelho que diz que agora nós temos autonomia para fazer o que nós quisermos, nem existe nem pecado, você pode manter sua vida, isso está fora das Escrituras, isso é invenção de demônios, com aparência de contemporaneidade, de modernidade. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, versículo 23, guardará a minha palavra. Não existe amor a Deus desacompanhado de obediência. Nos nossos dias nós vemos não poucos líderes, ministros, que não estão defendendo o que as Escrituras falam, o que Deus fala nas Escrituras, mas eles estão efetivamente reescrevendo a Escritura, dizendo o que é certo e o que é errado. E você está gostando disso? E você está ouvindo isso? Pouco me importa se alguém me classifique como retrógrado ou reacionário, porque ainda estou firme dentro daquilo que as Escrituras exigem. A experiência que Deus quer de nós é uma experiência de regeneração. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A experiência que Deus quer que nós tenhamos, e a única experiência genuinamente cristã, é quando o seu coração é alcançado pela palavra de Deus e ela germina ali. Ela é gerada, ela gera vida ali. Essa experiência que efetivamente coloca alguém
na condição de regenerado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A experiência com Cristo leva efetivamente a uma mudança de dentro para fora. Comecei a estudar a Bíblia com um homem que eu não sabia se ele era cristão ou não. Ele se dizia cristão. E nós marcamos um encontro semanal e toda semana nós nos encontrávamos para estudar as Escrituras. No primeiro dia que nós nos encontramos, no primeiro ou segundo dia que nós nos encontramos, ele disse para mim o seguinte: Fernando, eu queria que você soubesse, eu bebo. Eu falei, eu não vejo problema, as Escrituras não proíbem que você beba, as Escrituras são claras contrárias à ideia de embriaguez, mas não há nenhuma coisa na Escritura que impeça que você tome seu vinho, sua cerveja. Vamos continuar estudando a Bíblia. Na semana seguinte, nós nos encontramos e ele disse o seguinte: Fernando, eu fumo. Eu falei, bom, acho que uma bobagem que você está fazendo com o seu dinheiro, com a sua saúde, mas a Escritura também não está falando nada contra cigarro, e, cara, isso não é importante. Se um dia for importante, Deus vai tirar você disso. Na terceira semana ele me diz o seguinte: Fernando, eu tenho uma outra mulher. Fala sobre isso, a Bíblia fala. Ele começou a entender que a experiência dele com Deus exigia e trazia implicações, inclusive para a vida familiar, afetiva e sexual dele. Ele estava no processo de transformação. Passam-se alguns anos. Esse homem me escreve dizendo o seguinte: Fernando, na verdade, eu era um camarada tão ansioso. E eu só conseguia levar um dia na dependência de medicamentos que abaixassem meu nível de ansiedade. Mas Deus me alcançou e me transformou até na minha ansiedade, de dentro para fora. Uma experiência com Deus não está ligada ao lugar que você está, não está ligada à roupa que você veste. Sua experiência com Deus é a sua experiência de encontrar Cristo, que o perdoa e o regenera. E uma vida que a partir de então é mudada e transformada por Ele, de dentro para fora. Senhores, pode ser muito sedutor vender ideias e propostas que envolvam e consistam de mudanças de agora você vai ser uma pessoa melhor. Agora nós vamos criar uma sociedade melhor. Esse mundo todo perece, jaz no maligno. Não existe mudança que nós possamos fazer e que nenhuma ideologia política e nenhuma ação psicológica vai gerar as mudanças genuínas com implicações pela eternidade. Não é aquela manifestação religiosa deles, não era suficiente. Não era a moralidade, o legalismo que eles viviam, Jesus está dizendo, não é suficiente. Nem tampouco era uma expressão de louvor como aquela mulher fez, Jesus está dizendo, não é suficiente. Você vai ter que chegar aos pés da cruz, se curvar diante dele, receber a graça e o perdão, e com o Espírito dentro de você, ele fazia as mudanças que tem que fazer. Não se iludam, não se deixem seduzir, não vos enganeis.
a fé cristã, o evangelho efetivamente cristão e a regeneração cristã começa de dentro para fora, reconhecendo quem efetivamente é Jesus, reconhecendo que Ele tem a autoridade sobre a sua vida. Você não vai fazer o que você quer, mas o que Ele quer. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Simples assim. Nós vamos encontrar discursos dos mais diversos, querendo mudar essa mensagem. É essa mensagem. O resto é falso. É essa mensagem. E se você está abraçando um outro evangelho, entenda isso, você está abraçando uma mentira. Você tem que olhar para o Senhor sobre quem Ele é. Ele é o seu Criador. É Ele quem vem para resgatá-lo e naquela cruz morre por causa dos seus pecados. É Ele quem capacita você a viver da maneira que Ele quer. Isso é um cristianismo verdadeiro. De dentro para fora.